Continuar falando nessa mesma ideia sobre a bondade de Deus. E aí, no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre salvação. A gente vai tentar responder a pergunta: o que é salvação? Esse é o nosso tema, é o tema da nossa conversa nessa noite. Por que esse é um tema importante? Bom, porque o cristianismo inteiro é a respeito de salvação. Então, se a gente não conseguir responder essa pergunta, a gente não entendeu nada do cristianismo. Então, é importante a gente conseguir responder essa pergunta de maneira tranquila, com solidez. Tá bom? Então, eu queria começar propondo uma coisa para vocês. No próximo slide a gente vai ver uma imagem muito interessante. Qual que é o nome daquele negocinho ali à direita? Disquete. Eu vi uma hesitação que eu não estava esperando. Quantos aqui já nunca pegaram um disquete na sua mão? Por favor, levantem a mão. Gente, eu tô ficando velho. Tem vários de vocês que nunca pegaram. Vocês sabem o que é um disquete, pelo menos? Beleza, então, beleza. Exato. O disquete, ele é associado ao botão de salvar no Windows, principalmente. Acho que até hoje a interface mais nova do Office ainda está usando esse símbolozinho como botão de salvar. Agora, por que o botão de salvar do programa de computador chama assim? O que isso tem a ver com salvar? Podem responder, eu estou pertinho de vocês para ouvir vocês. O que isso tem a ver com salvar? Por que a gente fala que vai salvar um arquivo? Para guardar, para não corromper, que mais? Para não perder. Muito bom. A ideia de salvar aqui é a gente estar preservando o arquivo para evitar que ele seja destruído. Para quem não sem entrar em muitos detalhes do computador, quando você tem um arquivo lá só numa memória, você desliga o computador, ele é destruído, ele é perdido. Então, quando você salva, você o preserva de ser destruído. Então, esse é o princípio de salvar. E a gente usa essa palavra salvar no dia a dia para muita coisa. Então, vamos tentar entender qual é o significado que ela vai ter aqui no cristianismo. Eu vou ler hoje o livro de Efésios, a carta de Efésios mais precisamente, eu vou ler o capítulo 2, 10 versículos. Uma boa prática, sempre que a gente vai ler a Bíblia, é entender antes de qualquer coisa, contexto. Do que se trata, qual é o tipo de texto, de onde vem e para onde vai. Então, por isso eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da cidade de Éfeso e dessa carta. Na próxima imagem, a gente vai ter essa imagem aqui à direita de vocês. Isso aí chama a Biblioteca de Celso. Isso é um prédio, é um edifício romano que hoje está nas ruínas da cidade de Éfeso. Né? Então, Éfeso, o nome da carta é Efésios porque foi uma carta enviada pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então, daí o nome Efésios é o gentílico do local. Essa biblioteca foi construída depois do período do apóstolo Paulo, mas é a imagem mais famosa que tem de Éfeso na internet, então é isso aí. Mas algumas coisas interessantes sobre essa cidade. Ela era uma cidade portuária, ela ficava na região conhecida como Ásia Menor ou Anatólia, que é uma região do Império Romano que hoje corresponde a boa parte do que é o país da Turquia. Ela fica na costa oeste da Turquia, do lado esquerdo do mapa. Então, é uma cidade portuária, uma cidade muito relevante do ponto de vista de comércio, e ela também tinha uma característica curiosa, que ela era a sede do grande templo de Artemis, ou Diana no nome grego, que é uma deusa associada à fertilidade, esse tipo de coisa. Então, inclusive você vai ver algumas aventuras do apóstolo Paulo no capítulo 19 de Atos, relacionadas justamente à adoração a essa deusa. Falando de Paulo, ele passou um período consideravelmente longo nessa cidade durante o seu ministério. Se você olhar lá em Atos 19, ele passa pelo menos 2 anos nessa cidade, o que é um pouco incomum para um apóstolo que permanecia viajando o tempo inteiro. E Paulo acabou usando a cidade de Éfeso como uma base missionária. Ele acabou utilizando essa cidade como um ponto a partir do qual ele anunciou o evangelho para toda a Ásia. Então, essa cidade adquiriu uma relevância bem significativa na história da igreja primitiva. Não só por causa do apóstolo Paulo, mas se você olhar para o Apocalipse lá no comecinho, uma das cartas que Jesus envia pelo meio do apóstolo João também é para Éfeso. Então, essa igreja recebe 2 cartas, uma do apóstolo Paulo e uma do próprio Senhor Jesus Cristo. É importante. Ela recebe 2 dessas cartas do Novo Testamento, então ela tem uma relevância muito grande. E aí o apóstolo Paulo, nessa carta, ele manda essa carta para eles e começa a carta falando mais ou menos assim: olha, isso no capítulo 1, eu gosto muito do que eu ouço a respeito de vocês. Sempre que me falam de vocês é coisa boa, então eu fico muito feliz por tudo de cristianismo que eu estou vendo de vocês, pela prática, pela conduta que vocês têm apresentado. E ele prossegue com uma ideia mais ou menos assim: e bom, não é à toa que eu tenho ouvido isso de vocês, porque vocês têm sido abençoados com todo tipo de bênção espiritual, não só vocês,
toda a igreja de Deus tem sido abençoada com todo tipo de bênção espiritual, graça e tudo mais. E ele, no capítulo 1, discorre um pouco a respeito das bênçãos que ele tem, que a igreja de Deus, ao redor do mundo, tem recebido de Deus. E ele conclui o capítulo 1 com, não é bem uma oração, mas é como se fosse. Ele diz que ele pede ao Senhor que conceda aos Efésios iluminação de entendimento para que eles pudessem compreender um pouco mais profundamente a graça de Deus, manifestada na salvação em Cristo Jesus. E aí ele vai para o capítulo 2 e ele meio que começa a falar um pouco sobre esse assunto que ele acabou de sugerir. E é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa noite, se eu não derrubar a cruz. Então, na próxima imagem aqui, a gente vai... O que a gente vai conversar sobre isso aqui nessa noite vai estar baseado aqui em Efésios 2. E antes da gente fazer a leitura do texto, eu queria fazer uma oração para que Deus nos ajudasse aqui a entender a palavra, para que Deus nos ajudasse a discernir o que a gente tem para dizer. Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome, boa a tua graça e a tua bondade que nos tem trazido até aqui. Ó Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, para que possamos olhar para a tua palavra, entendê-la e recebê-la com fé em nossos corações. Discípulos nessa noite, ensina-nos os teus caminhos, ensina-nos a tua vontade, direciona-nos a Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tá dando para enxergar o texto aí certinho? Então, beleza. Então, vamos fazer a leitura de Efésios 2, como de costume. Aqui na igreja a gente usa a NVI por padrão. Então, eu vou ler nessa versão também. O texto diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Muito bem. Então, o que a gente vai conversar nessa noite é a respeito de 3 verdades sobre a salvação no cristianismo. E a gente vai tentar entender um pouquinho, responder essa pergunta que eu propus no começo, do que é a salvação, a partir à luz dessas 3 verdades. A primeira dessas verdades é que nós estávamos mortos. Esse é o começo, essa é a primeira verdade que a gente vai encontrar nesse texto aqui. Isso a gente consegue perceber logo nos versículos 1 e 2 do texto de Efésios. Quando a gente olhar para os versículos 1 e 2, a gente vai olhar para essa palavrinha mortos, né? E aí, a palavrinha mortos aqui, no grego, ela é necros. Então, é a mesma palavra, é a mesma raiz das palavras que a gente tem como necrotério, necrosa, esse tipo de coisa. Então, é realmente morte no sentido que a gente conhece mesmo, né? É morte de decaimento. E o uso dessa linguagem pelo apóstolo Paulo evoca pelo menos uma imagem que é de um cadáver. O que um cadáver tem de característica? Ele é tipo um objeto. Ele não responde ao seu exterior, ele não sente, ele não se importa, ele não reage, ele não faz, não tem ação nenhuma, ele está morto, ele não tem atividade, ele está totalmente estático. Ora, nesse texto, não faz muito sentido o apóstolo Paulo estar falando que era uma morte física, porque, bom, senão os leitores deles teriam todos ressuscitado, o que é um pouco esquisito, ainda mais porque as cartas de Paulo circulavam. Não faz sentido, pelo contexto, a gente entender que ele está falando de uma morte física. Então, deve ser outra coisa. E, naturalmente, ele fala aqui de uma morte no sentido espiritual. E aí, se a gente olhar para a próxima seção do texto, em transgressões e pecados nos quais costumavam viver. Então, Paulo ele limita essa questão da morte, não limita, mas ele caracteriza a questão da morte numa situação, que é transgressões e pecados nos quais costumavam viver. Então, a primeira coisa aqui, sem entrar em muitas tecnicalidades, coisas assim, transgressões e pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à sua vontade, tudo aquilo que é contrário à sua natureza divina. Então, transgressões e pecados, a gente tem uma noção mais ou menos clara do que é, porque aquilo que Deus desaprova. Isso são transgressões e pecados.
Mas ele fala que nós estávamos, melhor dizendo, os leitores dele estavam mortos em transgressões e pecados. E ele fala que, ele usa essa expressão, nos quais costumavam viver. E aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando de um erro aqui ou um erro ali. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Na verdade, todo mundo erra, todo mundo concorda com essa ideia. Você tem que ter muita autoestima para achar que você não erra. Alguns têm, mas enfim. De maneira geral, né, no nível de razoabilidade aqui comum, todo mundo concorda que ninguém é perfeito. Mas não é disso que o texto está falando. O texto não está falando que nós cometíamos erros, que nós tropeçávamos. O texto não propõe essa ideia. Paulo está dizendo para os seus leitores o seguinte: vocês estavam mortos em pecados e transgressões. Então a imagem é mais ou menos assim. Imagina que quando você mergulha numa piscina, sabe? Você está mergulhado naquilo, tudo ao seu redor é água. Você está mergulhado. Essa é a ideia que Paulo está propondo aqui sobre transgressões e pecados. Vocês viviam nisso, vocês viviam em transgressões e pecados. Não é que vocês cometiam, vocês viviam assim. O modo de vocês era caracterizado por transgressão e pecado. Essa era a coisa que era mais comum no seu modo de viver. E um texto que eu gosto bastante sobre isso, que eu acho que ajuda a gente a elucidar, não elucidar, mas absorver um pouquinho melhor essa ideia, é o texto de Romanos 3. Ele diz assim, eu vou ler ele com vocês. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não reconhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse texto de Romanos ele tem uma linguagem um pouco forte. Ele faz uma referência ao Salmo 14, primariamente, e alguns outros textos do Antigo Testamento, mas o que Paulo está falando nesse texto aqui é sobre a natureza humana. Paulo está discorrendo sobre o que as pessoas são. E perceba que a gente tem que sempre tomar cuidado com o contexto, mas quando ele fala todos aqui, ele não tem um público em mente. Todos, nesse contexto aqui, é literalmente todos. Ele está falando de todas as pessoas. Todas as pessoas se encaixam nessa categoria. Todas as pessoas estão aqui. E aí você pode pensar, Lucas, mas eu não tenho vontade de matar ninguém. Mas, tá bom, não tenho vontade de matar ninguém, mas a última linha ali, aos seus olhos é inútil temer a Deus. E conhece o caminho da paz. E boca cheia de maldição e amargura. E se desviar do caminho. Todas essas coisas são formas do apóstolo tentar expressar a ideia de que a natureza humana é caída, ela é marcada pelo pecado, ela é caída, ela é podre, ela é emaranhada com o pecado. A ideia é que o pecado está tão associado à natureza humana, o pecado está tão associado a quem nós somos por natureza, que não dá para separar uma coisa da outra. Então, por isso ele fala que todos são assim, todos são marcados por esse nível de maldade. Maior ou menor, se manifesta mais ou menos, mas todos, na raiz do seu coração, estão marcados pelo mal. É essa a ideia que o apóstolo apresenta para a gente ali nesse texto de Romanos 3, e é por isso que ele está falando para os Efésios: olha, vocês estão mortos. É essa imagem que ele está usando para descrever essas pessoas, a maneira como elas viviam antes de conhecerem a Deus. Então, mortos nos pecados que costumavam viver. Então, essa é a ideia que ele está apresentando ali. E ele fala um pouco sobre essa questão de, na próxima porção do texto, ele fala o seguinte: seguiam a presente ordem deste mundo. E aqui eu faço um comentário que a nossa sociedade ela gosta muito de valorizar a individualidade. Porque eu sou especial, porque eu sou diferente dos outros. Mas não é tanto assim. E o que esse texto aponta pra gente é que você pode achar que essas pessoas podiam achar que eram diferentonas e já nasceram, todos seguiam o curso desse mundo. Ele falou, todo mundo estava seguindo o costume desse mundo, a maneira de viver desse mundo. Todo mundo seguia o modo de se comportar, o modo de existir, o modo de enxergar a vida comum a esse mundo. E ele encerra todos debaixo dessa mesma categoria. Todos viviam nesse conjunto aí, todos viviam desse jeito. Se a gente vai olhar depois no versículo 3, mas ele até fala depois, ele muda a linguagem dele. Ele fala vocês, depois ele fala nós. Porque ele também se inclui nessa categoria. Ele também se inclui nesse grupo de pessoas que viviam essa vida segundo a presente ordem desse mundo, o jeito que o mundo vive. Então, Paulo, ele está meio que equiparando todo mundo
com relação a essa natureza pecaminosa. Todo mundo está debaixo dessa natureza. Todo mundo tem essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, essa natureza marcada pelo mal, marcada por aquilo que não é a vontade de Deus, marcada, na verdade, por um desejo insaciável de fazer o exato oposto da vontade de Deus. Essa é a natureza humana, essa é a natureza que Paulo apresentaria em Romanos 3. É disso que ele está falando, que o ser humano, ele é mau. E por que ele é mau? A gente olha ali na continuidade do texto, a gente vai lá olhar no versículo 3, que ele diz que todos nós vivíamos satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Então, a maneira de viver que os escritores, ele agora falam em primeira pessoa, incluindo a si, e eu estendo isso para nós nessa noite, que a nossa maneira de viver anterior a conhecer o Evangelho é essa: satisfazer o que eu quero, satisfazer as minhas vontades, satisfazer os meus desejos, satisfazer as minhas necessidades percebidas e imaginadas, é satisfazer o que eu quero. E isso é a raiz da maldade humana, diga-se de passagem, porque o ser humano, ele coloca a si mesmo no centro, ele coloca a si mesmo como uma coisa mais importante. Isso é a raiz da maldade humana, e daí meio que decorrem todos os outros pecados, porque o ser humano é assim, ele é mau, ele é caído, ele é marcado pela corrupção do pecado. E a gente vê na sequência do texto essa afirmação que ele diz assim: como os outros éramos por natureza merecedores da ira. E aqui eu cito um texto que está lá em Romanos 3. Paulo fala que a gente às vezes entende um pouco essa questão de pecador, porque é pecador porque peca. É o contrário, tá? A apresentação que a Bíblia apresenta sobre a natureza humana é o contrário. Nós não pecamos porque... Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque temos a natureza de pecadores. A nossa natureza é pecar. Esse é o nosso normal. O nosso normal é pecar. O nosso normal é fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é a natureza humana em curso. Isso é o esperado de um ser humano no seu natural. Por isso ele fala que por natureza. E aí ele usa a expressão merecedores da ira. Em algumas traduções mais antigas você vai encontrar a ideia de filhos da ira. Qual que é a ideia que ele está apresentando aqui? Que é digno, nós somos dignos de que Deus fique irado conosco. E às vezes a gente tem uma concepção de condenação. Eu já ouvi algumas pessoas: Deus não condena ninguém para o inferno, as pessoas vão para lá sozinhas. Não é isso que a Bíblia ensina. O inferno não é algum tipo de buraco que as pessoas vão caminhando, tropeçam e caem nele porque não prestaram atenção. Não é assim que funciona. Deus é juiz, ele é justiça. Então, Deus, ele julga e condena cada pessoa que é condenada individual e particularmente, a nível pessoal, tá? É a nível pessoal. Mas Deus joga ali num limbo e quem cair no critério é uma seleção lá, X, um programa. Não. Deus é um juiz que julga pessoalmente. Deus está envolvido pessoalmente no juízo e na redenção de todos os seres humanos, porque Ele é o juiz de todo mundo. Então, é importante a gente entender que quando Paulo fala merecedores da ira, ele está dizendo que a nossa natureza, o nosso modo de viver, o nosso modo de existir, nos torna merecedores da ira eterna de Deus. Porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom. E o que um Deus bom faz com pessoas más? Ele condena, porque Ele é um Deus bom. A bondade de Deus é a exata razão pela qual nós somos condenados. Porque Ele é um Deus bom, e um Deus bom não tolera o mal. Então, por isso Paulo fala que por natureza éramos merecedores da ira. Essa é a ideia que ele está apresentando aqui. Merecíamos a nossa forma de existir, quem nós somos, quem nós queremos ser, tudo que nós existimos, toda a nossa dimensão humana é marcada pelo pecado e, portanto, ela é condenável, ela é digna da ira de Deus. Essa é a primeira ideia que a gente precisa entender sobre a salvação. A gente não vai conseguir entender salvação se a gente não entender por que a gente precisa ser salvo. Ser salvo do quê? Ser salvo por quê? Porque nós estávamos mortos. É por isso que nós precisamos ser salvos. Porque nós estávamos mortos. Mortos em pecados, mortos em delitos, separados de Deus, sem esperança de vida eterna, sem esperança de vida, separados, mortos. Essa é a verdade básica, e essa é a razão pela qual há a necessidade de um Salvador. Isso é o fundamento. Se a gente não entender isso aqui, não dá para entender, porque não dá para entender a salvação. Então, a primeira verdade é essa: nós estávamos mortos. Graças a Deus, o texto não acaba aqui. Graças a Deus por isso. O texto diz todavia. E eu chamo a atenção de vocês para as conjunções. Essa é uma
conjunção adversativa, para quem não se lembra das aulas de gramática na escola. Eu chamo a atenção de vocês para essas palavrinhas porque elas elas dizem pra gente para onde o autor está indo. Então, quando ele diz todavia é uma adversativa. Então, ele está introduzindo uma oposição de ideias. Ele falou uma coisa antes, agora ele vai falar uma coisa em seguida que é oposta ao que ele estava dizendo antes. Por isso eu tenho um todavia aqui. Isso nos leva à segunda verdade. Todavia, Deus nos amou. E essa é a segunda verdade a respeito da salvação que nós precisamos manter em mente. Deus nos amou. E aí, antes de eu continuar no texto, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Para quem, como eu, cresceu assistindo seriado da Record à tarde, vai reconhecer essa imagem. Essa imagem é o Terry Crews, um ator, interpretando o pai do Chris, na série chamada Todo Mundo Odeia o Chris. Muito boa, por sinal. Para quem, como eu, é fã dessa série, vai reconhecer esse episódio em particular. Isso debaixo do braço dele é um peixe. Ele está com um peixe. Oi? Qual que é o enredo desse episódio em curtas palavras? Ele é um homem que tem 2 empregos. Ter 2 empregos é um assunto bem comentado na série. Ele não tem tempo para nada, ele vive trabalhando. Ele encontra esse emprego numa peixaria, que paga melhor que os outros 2 juntos e sobra tempo para ele. É ótimo, ele vai e está tudo feliz. Só que assim, tem um problema só com esse emprego da peixaria dele. Ele fede de uma maneira impura. Assim... No episódio mostra a esposa dele, a Rochelle, ela tem que passar plástico filme nas coisas porque onde ele senta fica podre. Então ela passa plástico filme na casa inteira, ela joga bom lá. E assim, eles tentam por um tempo, mas chega um momento que não dá mais. Ela fala, olha, você precisa largar esse emprego porque não dá para existir no mesmo espaço que você. Tipo, o episódio mostra ele chega na esquina, a vizinhança já começa a fechar janelas, todo mundo reclamando. Até que esse episódio aí, quando ela fala assim, olha, não dá mais, você precisa trocar de emprego, porque assim, não dá pra você entrar aqui com os seus filhos dentro de casa, eu vou morrer asfixiado, não dá, esse bodum que você carrega, não tem como. Lucas, o que já acha que está falando? O que isso tem a ver com o resto da mensagem? Imagina aí esse cheiro de peixe, agora imagina o cheiro de peixe estragado, aquele cheiro que é tão forte, mas tão forte assim, que você sente queimando a narina e você consegue quase pegar, de tão ruim que é. Essa é a relação de Deus com o pecado. Essa é a relação de Deus com a nossa natureza pecaminosa. É assim que Deus se sente. Não dá para ficar no mesmo ambiente. Não tem condições de ficar no mesmo ambiente. Eu gosto muito de uma citação do profeta Abacuque. Isso é o profeta Abacuque, isso mesmo. No começo do capítulo 1, ele fala que Deus é um Deus tão puro de olhos que Deus não pode nem sequer olhar para o mal. Deus é puro demais para sequer ver o mal. E aí isso é um problema, né? Porque a gente acabou de falar que a gente está emaranhado no pecado, imerso no pecado. Como é que a gente vai lidar com Deus que é assim? Por isso Paulo usa essa ideia, todavia Deus. Por isso ele fala todavia, porque é uma oposição, é uma coisa inesperada, não tem sentido, mas ainda assim, todavia. E aí a gente prossegue no texto. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. A palavra misericórdia é uma tradução muito feliz, e ela... Misericórdia é miséria mais córdios, né? Córdios é coração, miséria vem de miser, que é miséria. Então, seria alguma coisa mais ou menos como sentir a miséria de coração, sentir uma compaixão profunda. Essa é a ideia de misericórdia, que é uma palavra em português que vem do latim. Acho que é uma tradução muito feliz porque o texto está dizendo aqui. E o texto diz que Deus é rico em misericórdia. Tem uma palavrinha que a gente usa muito hoje em dia, a gente não, as pessoas usam. Eu não gosto delas, eu chamo meio gasta, que é empatia. Muito se fala, pouco se faz, então por isso fica meio, de novo. Mas a gente já tem um termo para isso na igreja, historicamente, a gente chama isso de misericórdia, que é essa coisa de olhar para o outro, perceber a situação em que ele se encontra e sentir alguma coisa. Se colocar no lugar do outro, as pessoas falam, né? O que o texto está dizendo é que Deus é rico em capacidade de sentir a nossa dor. Deus é rico em capacidade de olhar para nós e sentir a nossa miséria, sentir a nossa condição de morte e se importar. É isso que o texto está dizendo quando ele diz que Deus é rico em misericórdia. Deus olhou para a nossa situação caída, separada, sem esperança, fadado a ser condenado porque Ele é justo, e a sua justiça clama por justiça. A justiça clama pela punição do mal e a recompensa do justo. E ninguém era justo. Então só haveria punição. Esse é o estado em que Deus se encontra. Mas Ele olha para nós, Ele olha para a gente nessa situação e Ele se importa. Deus se importou.
E essa é a grande realidade do Evangelho, que Deus se importou. Deus olhou para pecadores nesse estado de morte, nesse estado de desesperança, nesse estado de separação, e Ele, em primeiro lugar, Ele sentiu no seu coração dor por eles. Deus se compadeceu, Deus sentiu a miséria deles, Deus sentiu a nossa miséria, Deus se compadeceu da nossa situação. E o texto prossegue dizendo que, pelo grande amor com que nos amou. E aqui pelo é meio difícil de entender, mas pelo não é através deles, contexto. Pelo aqui é motivado por. O que o texto diz que Deus fez em seguir? Deus fez motivado pelo seu grande amor. E perceba a contradição aqui aparente então. Pessoas que são completamente opostas à natureza de Deus, por natureza irreconciliáveis, não tem como, assim, não dá, porque Deus é bondade e nós somos maldade, Deus é justiça e nós somos injustiça, Deus é pureza e nós somos impureza, irreconciliáveis por natureza, e Deus ainda assim ama, Deus deseja bem, o seu grande amor é tão grande, que não só Ele amou, mas Ele se moveu, e o que Ele fez? Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Dar vida juntamente com é uma palavra só em grego, curiosamente. Mas essa imagem de junto com Cristo, quando Deus ressuscitou a Cristo daquela sepultura, quando no terceiro dia o Senhor, Deus Pai, ressuscitou a Cristo dos mortos, Ele também junto com Cristo nos ressuscita. Por isso que se diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, porque Deus nos amou tanto, mas tanto, que Ele se moveu. Ele se moveu para resolver o nosso problema, um problema insolúvel. Ele se moveu e foi para resolver. E Ele estendeu sua mão e mandou o seu filho, o seu único filho, que morresse por nós, para que quando Ele ressurgisse dos mortos, tendo pago nossos pecados, com Ele nós tivéssemos vida. Então essa é a manifestação do amor de Deus. Por isso Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos esperou ficar bons para nos amar, porque senão Ele nunca nos amaria. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Deus não nos amou porque nós somos salvos. Nós somos salvos porque Deus nos amou. É diferente a ordem. O amor de Deus é a motivação para a sua ação. O amor de Deus é a coisa que o faz se mover em nossa direção. O amor de Deus é o passo inicial. É a coisa que o traz em nossa direção e faz com que Ele tenha o seu plano de salvação. Por isso, o seu grande amor com que nos amou. Ele nos ouviu enquanto nós ainda estávamos mortos. Porque nós não poderíamos dar vida a nós mesmos. É impossível que um morto se sacuda o suficiente para ter vida. Não dá, ele está morto. Precisa que haja uma atuação externa. Precisa que algo venha de fora e implante vida naquele coração. Nós não somos diferentes. Era impossível que nós viéssemos a Deus se não fosse pelo poder do Espírito Santo vivificando as nossas almas. Se não fosse o Senhor para fazer isso, nos trazer para Ele, nós jamais veríamos. Nós não teríamos capacidade de escolher a Deus. Nós não teríamos capacidade de vir a Deus. Então, por isso Ele nos vivifica quando ainda estávamos mortos. E por isso, de novo, um grande todavia, porque o amor de Deus manifesta dessa forma é muito incompatível com nossa condição anterior, é muito incompatível com o que nós éramos. E na sequência do texto, Paulo fala que nós somos salvos pela graça, e a gente vai comentar um pouquinho disso a seguir. Paulo não conseguiu se conter, ele coloca um parênteses aqui sobre o que ele vai falar logo adiante, mas no versículo 6, ele diz que Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, vejam só que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande que Ele não só nos deu vida e nos livrou dessa condenação aqui, mas Ele também, com Cristo, Ele promete para a gente a ressurreição. Isso está dito no passado, mas a ideia aqui é uma ressurreição física mesmo. Todos nós vamos morrer um dia, mas os que creem no Senhor serão ressuscitados. E Paulo está dizendo que isso já é cumprido. Por quê? Porque essa ressurreição está baseada na garantia da ressurreição de Cristo. Como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E sem entrar em favor do tempo, porque é uma formação um pouco complexa, mas eu queria dizer, assentar em lugares celestiais, você pode entender como Deus nos tem dado toda a sorte de bênção espiritual. Como ele estava falando para os Efésios no capítulo 1, ele fala que esse é o resultado da atuação de Deus, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Então Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, graça, virtude, esperança, santificação. Deus nos tem dado tudo isso por conta da obra de Cristo. Ele nos tem feito todas essas coisas por conta do que Cristo fez e somente por isso. Na sequência do texto, ele diz o seguinte, e aí de novo eu vou chamar a atenção de vocês para esse caso, é uma preposição, para. Para é uma preposição que indica finalidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a razão pela qual Deus nos ressuscitou com Cristo
Foi para mostrar, nas eras que eu vivi, a incomparável riqueza da sua graça. Colocando em outras palavras, Deus escolheu você para ser uma vitrine para a graça dele. É isso que ele está dizendo. Ele escolheu mostrar em você a graça dele. Ele escolheu mostrar o quanto a graça dele é rica por meio da sua vida. Por isso ele te promete uma vida futura e ressurreição, uma vida com Cristo, uma eternidade. Por isso, porque ele escolheu, ele determinou no seu coração que demonstraria por meio de nós a riqueza da sua graça. Nós somos escolhidos por Deus como vitrines da sua graça. Nós existimos aqui hoje e na vida futura para sermos demonstrações vivas de como a graça de Deus é rica. Essa é a ideia que o texto está passando para a gente. Por isso Paulo diz isso. Ele fez essas coisas para mostrar que ele é gracioso, para mostrar que a graça dele é riquíssima. E talvez você esteja ouvindo essas coisas e pensando consigo mesmo: tá, Lucas, mas o que eu faço com isso tudo isso? Isso é muito complexo, não sei o quê. Em resumo, Deus amou você. Essa é a realidade básica aqui. É verdade que Deus amou a igreja como um todo, tá, mas Deus amou você como indivíduo. Deus amou você em particular. Deus amou você. Você foi amado, é amado e continuará sendo amado para sempre. E sem essa verdade a gente não consegue entender salvação. Sem a verdade do amor de Deus a gente não vai conseguir entender salvação. Nós fomos amados. E isso precisa ecoar na nossa mente e no nosso coração se a gente quer entender o que Ele fez por nós. Nós somos amados. E isso é a motivação para tudo, porque Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,6, texto famosíssimo. Deus nos amou, Ele nos amou tanto que Ele se moveu. Ele nos amou tanto que Ele não pôde ficar só olhando a nossa desgraça. Ele precisou fazer alguma coisa. E a nossa desgraça Ele cobriu com a sua riquíssima graça. Por isso, Deus nos amou. E talvez você me ouça falando disso e se pergunte: tá, mas quem que é nós? O que precisa fazer para isso? Como é que a gente entra nessa história? Isso nos leva para a terceira verdade desse texto, que é que Deus nos chama sem obras para as obras. Sem obras para as obras. Vamos entender essa afirmação olhando para os versículos 8 a 10. O texto diz assim: que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Tá bom, então vamos tentar desempacotar essa afirmação de uma afirmação meio densa. Tem dois termos aí que são importantes de entender: graça e fé. O primeiro deles é graça. O termo em grego para graça é charis. Isso? Isso, né? Charis, isso mesmo. E a gente costuma ter uma definição comum de graça que é favor e merecido. Não é errado, essa definição é uma definição boa. Nesse texto, se a gente substituir favor e merecido aqui, não encaixa tão bem. Então, eu vou propor uma definição alternativa que complementa a primeira, que é disposição em fazer bem. A ideia de graça aqui é disposição em fazer bem. Então, ser gracioso com demonstrar graça para com essa disposição de coração em fazer bem. Então, o que Paulo está dizendo para os Efésios e trazendo para a nossa vida hoje é que nossa salvação é pela disposição de Deus de nos fazer bem, é pela sua inclinação de nos fazer bem, nos abençoar, que nós somos salvos. A segunda ideia que eu falei que eu queria desempacotar aqui nesse texto é fé. Fé é uma palavrinha no grego, ela chama pistis, e ela é normalmente associada à confiabilidade, uma coisa que você tem como garantia. Então, quando fala de fidelidade, você fala de coisas que é garantia. Por que eu estou falando de fé e fé em particular? Porque nos nossos dias existe muita confusão sobre o que é fé. Você tem que ter fé nisso, tem que ter fé naquilo. Fé no quê? Fé aqui é associada à garantia porque, se a gente quiser procurar uma definição simples de fé aqui, é confiar naquilo que Deus diz. Você tem que ter fé que você vai receber uma casa. Não, Deus não falou que você vai ter uma casa. Então, isso não faz sentido nem chamar isso de fé. Não tem lógica chamar de fé, por isso não é definição de fé. Fé é confiar naquilo que Deus diz. Fé é confiar naquilo que Ele falou. Então, por isso que Paulo está falando que nós somos salvos pela graça por meio da fé. À medida que nós confiamos no que Ele disse, nós somos salvos. À medida que nós entendemos o que Ele falou como garantia, aí sim nós somos salvos. Ele prossegue dizendo: não por obras, para que ninguém se glorie. Ele expande um pouco essa ideia também em Romanos 4, quando ele fala que, se fosse por obra,
não seria graça, seria débito, porque quando você trabalha para alguém, só te deve, né? É justo, você trabalhou, você tem que ganhar alguma coisa. Então não é por obra, para que ninguém tenha mérito, para que ninguém se glorie ou se gabe de ter atingido a salvação. E aqui, essa questão de fé e obras é um assunto bem estabelecido na Escritura. E muitos de nós até falam, não, beleza, eu entendo que a salvação não é por obras, mas a tendência de fazer obras como uma forma de adquirir a salvação é uma coisa recorrente nos seres humanos. É um exemplo simples, tá? A gente está falando de fé aqui. Essa ideia de que você é amado por Deus, se você entendeu a primeira verdade que eu falei aqui, de que nós estávamos mortos, a segunda verdade de que nós somos amados é confusa. É difícil de aceitar. Porque quando você olha para si mesmo, você percebe que você não é digno de ser amado. Não por Deus. Pode ser até que por outras pessoas, mas não por Deus. Diga ser amado por Deus. Não, aí não. Se você entendeu a primeira, que você era mau e condenado, você entende que você começa a olhar, por que Deus me amaria? Não, Deus não pode me amar. E aí existe uma tendência no nosso coração de tentar fazer por onde? De tentar fazer por merecer. De tentar, sabe, eu vou me esforçar um pouco, então, se ele me ama, então eu preciso de alguma coisa. E aí essa questão das obras volta de novo. Do que eu estou falando? Eu já passei por isso na própria adolescência, de tentar ganhar o amor de Deus por esforços. Então, se eu vier para a igreja nesse fim de semana, um dia de chuva, e eu tocar na igreja, ensaiar, não sei o que, 4 fins de semana, se eu me esforçar, se eu gastar N quantidade de tempo com Deus, aí sim eu vou ser um pouco mais digno do amor de Deus. Aí sim eu vou ser um pouco mais amável. Aí sim vai ter um pouco mais de razão para Deus me amar, porque Ele me amou sem razão. Então agora eu preciso dar para Ele razão para Ele me amar. Isso é pecado. Isso é pecado porque isso nega a suficiência da obra de Cristo em nos fazer aceitáveis a Deus. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para ser mais ou menos amados por Deus. Nada. Não existe nenhuma obra, nenhum esforço, nenhuma tentativa, nenhuma boa obra, nada que a gente pode fazer vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Então a gente precisa parar de tentar ganhar a aceitação de Deus no esforço. Precisa parar de... E eu digo isso mesmo com relação ao pecado, tá? Eu já passei por alguns momentos na minha adolescência em que eu tinha dificuldade com alguns pecados, eu tropeçava direto, e aí depois de pecar eu tinha culto, eu não vou para a igreja, porque eu me sentia hipócrita estando na igreja. Como é que eu posso estar na igreja cheio de pecado, cheio de falha? Como é que eu posso estar na igreja? Que tipo de hipócrita sou eu que estou lá levantando a mãozinha, adorando Deus, com o meu pecado aqui? E eu me sentia indigno de estar na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia em que você está mais espiritual, mais separado, mais buscando o Senhor, ou no dia em que você está mais fraco, mais tropeçando, você é tão digno quanto. Não mudou nada para você. Você não se tornou mais digno quando a sua obediência está no ápice. Você não se tornou menos digno quando a sua desobediência está no ápice. O amor de Deus não é baseado no que a gente faz. O amor de Deus não é baseado nos nossos esforços. O amor de Deus não é baseado no que a gente consegue ou deixa de conseguir fazer. Se fosse, Ele não nos amaria. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente não pode tentar ganhar o amor de Deus com base em obra. Não tem como ganhar o amor de Deus com base em obediência. Não tem como ganhar o amor de Deus com base em nada. Porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar. Isso não vai mudar. É uma decisão dEle. Ele escolheu nos amar. Então qual é a nossa parte? A nossa parte é crer no amor dEle. O amor de Deus não é uma realidade que se aceita facilmente. Se você entendeu a primeira verdade, a segunda não é óbvia de se aceitar. O amor de Deus é necessário ser aceito pela fé. É necessário fé para aceitar o amor de Deus. Se você não crer que Deus escolheu te amar apesar da sua fraqueza, você nunca vai se sentir amado por Deus. Porque o amor de Deus se aceita por fé. Não é possível entender esse amor se não for por meio da fé. Porque não é um amor racional. Não para nós, pelo menos. Não é um amor que a gente consegue ligar A com B e entender o porquê Ele amou. Ele escolheu nos amar. E a gente precisa aceitar essa realidade com fé. E aí sim, entendendo esse amor, recebendo esse amor, reconhecendo no seu coração que você é amado, que você foi amado, que você vai continuar sendo amado, a gente pode olhar para as boas obras e entender que Deus preparou as boas obras de antemão para que nós as praticássemos. Aí sim, tendo recebido o amor de Deus, nós conseguimos praticar essas boas obras. E talvez a gente não consegue praticar a boa obra porque a gente está invertendo a lógica das coisas. A gente está tentando ganhar o amor de Deus com boa obra. E não dá para fazer boa obra, porque a boa obra é difícil, a gente é mau. A gente foi redimido sim, mas a nossa natureza continua aqui, ela continua má.
E a gente está querendo fazer um monte de boa obra e não consegue, não sabe por que não consegue. Às vezes é porque a gente está tentando ganhar a Deus com boa obra. As boas obras não são para ganhar a Deus, elas são consequência de um coração que creu, que recebeu pela fé a realidade do amor de Deus, o amor incondicional, do amor não associado a obras. E aí sim a gente vai fazer boa obra. Aí sim a gente vai responder a esse amor, sabendo que nós somos amados, sabendo que Ele nos aceitou, mesmo com o nosso pecado. Ele fez provisão e nos exige que nós abandonemos o nosso pecado, mas Ele nos aceitou na nossa condição de morte, ainda assim, sabendo disso, sabendo que Ele nos aceitou, sabendo que Ele nos recebeu, aí sim nós podemos fazer as boas obras. E o texto diz que Ele preparou essas boas obras de antemão. Então não entenda aqui que eu estou falando diminuindo boa obra, muito pelo contrário. Deus preparou as boas obras para nós fazermos. É para fazer coisa boa, é para servir, é para fazer misericórdia, é para evangelizar, é para abandonar o pecado, é para fazer tudo isso sim, mas não como forma de ganhar a Deus, não como forma de ganhar a aceitação, não como forma de alguma maneira se sentir mais digno de estar diante dele, porque a gente nunca seria digno. O texto fala que não há por obras para que ninguém se vanglorie. Não existe nada, e eu repito, eu estou enfatizando bastante essa questão, porque é uma tentação constante dos nossos corações tentar fazer por onde. Não existe nada que a gente consiga fazer para ganhar o amor de Deus. Não existe nada que a gente consiga fazer para pagar o que Ele fez. Não tem nada. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele já nos deu todas as coisas. Ele já cumpriu tudo que precisava ser cumprido. Então essa é a terceira verdade a respeito do amor de Deus, da salvação de Deus, que Deus nos ama, a gente já falou que nós estávamos mortos, Deus nos ama, Deus nos chama sem obras para a prática das boas obras. Boas obras essas que vão ser consequência do que nós temos feito, do que nós temos recebido, do que Ele tem feito, nós temos recebido. E aí eu queria encerrar, então nós falamos desses 3 pontos, dessas 3 verdades. Então, estávamos mortos. Se você não entendeu que você precisava de um Salvador, porque você estava morto, não tem como entender a salvação. Se nós não entendermos que nós não tínhamos esperança, não tínhamos... Isso se aplica a todas as pessoas. Não tem nenhum que cresceu na igreja, cresceu morto, e precisa se converter e ser salvo, precisa receber a salvação e receber vida em Jesus. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender a salvação. Se a gente não entender que Deus escolheu, pela sua muita misericórdia, nos amar, a gente também não vai entender a salvação. A gente não vai entender como pode ser. Porque Deus escolheu nos amar. Ele se compadeceu de nós e nos amou. E enviou o seu Filho. Por fim, se nós não entendermos que a salvação não é por obras, não nossas, a gente nunca vai conseguir entender essa salvação, porque a gente vai estar sempre tentando correr atrás do prejuízo. E o prejuízo é grande demais. Não tem como pagar. Por isso Ele já pagou. Por isso Deus provisionou um cordeiro sem pecado, sem mancha, sem defeito. Um cordeiro que morresse no nosso lugar, levasse a nossa culpa, para que nós levássemos o mérito dele, de maneira que quando Deus olha para nós, Deus não vê as nossas culpas, e sim os méritos de Jesus. E pelos méritos de Jesus nós somos salvos, porque os méritos dele são muitas, e ele levou as nossas culpas, que também eram muitas. Então Deus fez o que nós chamamos de substituição penal. No seu juízo, ele condenou a Cristo no nosso lugar, e absolveu a nós no lugar de Cristo. Ele era inocente, foi condenado. Nós éramos condenáveis e fomos inocentados. Essa é a realidade da salvação. E aí eu queria encerrar então respondendo a pergunta que eu fiz no começo, propondo uma definição de salvação com base no que a gente conversou aqui hoje. E ela diz assim: a salvação é uma obra de Deus motivada por seu amor e operada por sua graça, em que Ele, juntamente com Cristo, vivifica pessoas mortas espiritualmente por meio da fé plantada nos seus corações. E, sem obras prévias, as chama para uma vida marcada por boas obras e pela esperança da demonstração da riqueza de sua graça no porvir. É uma definição meio densa, porque esse texto tem bastante informação. Mas eu queria que, de novo, se você sair daqui com 3 ideias na cabeça, eu quero que você saia com essas 3 ideias. Estávamos mortos, fomos amados e fomos chamados sem obras. E talvez alguns de nós aqui nessa noite não conhecessem isso. Eu te convido a refletir sobre isso. Que nós estávamos mortos, nós somos amados e nós fomos chamados para as obras, não pelas obras. Amém?